Banco do Brasil, conteúdo de bancário, conhecimentos bancários. Sabe, as coisas de conhecimentos bancários são praticamente só estudos de produtos bancários, né? Também tem as leizinhas de anticorrupção, essas coisas. Contrato swap. Contrato de swap. Contrato de swap, eu não sei o que é isso, vamos estudá-los. Podemos definir contrato, o swap ou swap, como um contrato derivativo por meio de qual das partes pactuam uma troca de fluxos de caixa relativos a uma operação em um determinado período futuro sem que haja troca principal. Os swaps podem ser realizados sobre taxas de juros, indexados, moedas, commodities ou outros tipos de derivativos. Pode fazer com um monte de coisa, né? A finalidade do swap é permitir que as partes ajustem o rendimento ou o custo de suas operações financeiras às suas necessidades. Ajustamento. O swap, portanto, pode ser utilizado pelos investidores como um instrumento de hedge para converter operações pré-fixadas em pós-fixadas, como por exemplo no caso de uma LH, que eu não sei o que é, que rende TR mais 2%, que eu não sei o que é, porque sigla é sigla e não dá para entender sem contexto. Ser transformada em uma LH, que eu também não sei ainda o que é, que rende 90% do CDI. Ou seja, eles trocaram um monte de coisas para ter uma renda diferente. O swap, portanto, permite a troca de rendimentos. As operações com SEP, no entanto, não se restringem à troca de juros. São também usuais swaps de troca de moedas, troca de taxas de juros, troca de indexadores. São esses... Não, tem mais. Não, só tem esses três mesmo. Esses usuais SEPs, ou troca de moedas, é um exemplo. Trocar real por dólar, troca de taxa de juros, exemplo. Prefixados por pós-fixados e troca de indexadores, que exemplo, trocar um IGPM por um CDI. Negociação. Os contratos de SEP são realizados no mercado de balcão, porém, no Brasil, há exigências de registro na BM, FBovespa ou na CETIP. E no caso de SEPs internacionais, essas operações devem ser registradas no Banco Central. Nas operações de SEP do mercado balcão, as garantias são estabelecidas entre as partes. No caso das operações registradas no BMF Bovespa, os SEPs podem ser com ou sem garantias. As principais características dos contratos de SEP. Vamos ver essas principais características. Tem o fluxo financeiro, tem os componentes do SEP, tem o vencimento do SEP. Tem a liquidificação. Tem a liquidação por diferença de fluxos. Tem o risco de crédito. Tem essas 5 aqui. Característica de fluxo financeiro é no momento da contratação do swap, não há troca de fluxos de caixa entre as partes, o registro sem caixa. A característica de componentes do swap sempre tem dois componentes, o ativo e o passivo. A característica de vencimento do swap são apuradas as variações nas ativas e passivos de acordo com... Se lembra que os ativos e passivos são os componentes. De acordo com os respectivos indexadores sobre o valor. De referência, valor nocional. Características de vencimento do SEP ainda. Se o valor do ativo no vencimento for maior do que o valor do passivo para uma parte, digamos a instituição A, esta recebe essa diferença que é paga pela outra parte, caso contrário, o fluxo é inverso. Liquidação por diferença de fluxos. O valor, característica de liquidação, sobre o valor sobre o qual os juros incidirão que é fixado no início do contrato e apenas um valor de referência conhecido como mercado no valor nocional, que é um conceito derivado da noção de mercado. Entendi. Característica final, o risco de crédito, que é da diferença de não ser honrada. Tá. O principal motivo para a realização de um SEP está associado à gestão de risco. Por meio do SEP é possível minimizar o grau de exposição a riscos de mercado, compatibilizando os prazos, as moedas e os indexadores dos ativos e passivos.
O swap, portanto, serve como um instrumento de proteção contra os riscos de mercados, podendo ser utilizado para algumas coisas, né? Ser utilizado para a eliminação de risco de alta taxa de juros. Também pode ser usado para melhor casamento entre ativos e passivos. E também pode ser usado para alterar a moeda de um fluxo de rendimento de um ativo. E administração de risco e exposição cambial. Agora, outro novo contrato, depois do swap, o contrato de opções. Contrato de opção são contratos nos quais uma das partes tem só o direito, o comprador ou o titular, e a outra parte tem só a obrigação, o vendedor ou o lançador. O comprador ou titular adquire o direito de comprar ou vender determinado ativo a um preço prefixado, um preço de exercício, numa certa data ou antes da data do vencimento. Por este direito, os titulares de opções pagam um prêmio ou preço da opção, que é negociado entre o titular e o lançador por meio de seus representantes no pregão da bolsa. O vencedor ou lançador possui a obrigação de comprar ou vender determinado ativo a um preço prefixado, um preço de exercício, se for a data. Por esta obrigação, as opções titular é o proprietário ou comprador da opção, aquele que detém o direito de comprar ou vender. O titular paga um prêmio por esse direito. Ainda é interessante esses conceitos básicos. O conceito básico de lançador é o vendedor da opção, ou seja, aquele que cede o direito de titular ao titular, devendo comprar ou vender o ativo ao titular, se este o desejar. O conceito de tipos de opções tem a opção de compra, que é o call, compreendendo o direito de comprar o ativo por um determinado preço, se assim desejar o investidor. A opção de venda, o put, é o direito do vendedor ativo por um determinado preço, se assim desejar o investidor. Depois, o ativo objetivo é o produto que referencia a opção e a mercadoria, o ativo financeiro, objeto do contrato. O prêmio corresponde ao preço da negociação da opção que define pelo mercado, ou seja, é o preço que o titular paga pela opção de lançador. O prêmio é pago no ato de negociação sem direito de devolução caso não haja exercício. O preço de exercício, ou strike price, essa característica se refere-se ao valor futuro pelo qual o ativo será negociado, se o preço pelo qual o titular pode exercer o seu direito. A característica de data de vencimento corresponde ao dia em que a posição pode ser exercida ou que cessam os direitos do titular de exercer sua opção. A característica de valor intrínseco é a diferença entre o valor atual do ativo objeto que está sendo negociado no mercado à vista e o preço do exercício da opção, sendo uma medida intuitiva de seu valor. Sobre a característica de séries de uma opção. Quando há lançamento de opção, as bolsas fazem por séries que compreendem a fixação de preço do exercício para uma mesma data, sendo cada série identificada por um código que identifica se a opção é de venda ou de compra e o mês de vencimento. Sobre a opção de coberta, a característica de opção coberta, tem várias opções, né? Quando o lançador vincula o ativo objeto como garantia de operação. Opção descoberta, quando o lançador não efetua depósito de totalidade do ativo objeto, ou seja, ele vende uma opção sem depositar ativo objeto que terá que entregar caso seja exercida opção pelo comprador. No caso de ativo objeto ser ações, o lançador deverá aportar margem por meio do depósito de ativos aceitos em garantia pelo CPLC. Quanto ao dia de exercício, as opções podem ser do tipo americana e qual é o último tipo? Tipo europeia. A opção americana é quando permite o exercício do direito em qualquer dia até o dia do vencimento. Qualquer dia. E a opção europeia, o exercício somente pode ser exercido no dia do vencimento. Interessante, né? E para terminar, sobre titular, um comprador de opção de compra, call. O titular da opção de compra tem o direito de comprar um ativo específico a um determinado preço e data. O titular de um call tem por expectativa a tendência de alto preço do ativo. Exemplo 1. O investidor pagou R$13 de prêmio
a uma opção de compra de R$ 34,50. No dia do exercício, o valor da mesma ação no mercado à vista era de R$ 38. A opção deve ser exercida. A resposta é sim! Eu não sei porquê, mas vamos ver. Sim, pois ele pode comprar R$ 34,50 abaixo do preço do mercado à vista. E qual é o ganho com a operação, dado que ele vendeu as ações? Resposta: o preço de venda era R$ 38. O preço no exercício era R$ 34. O prêmio pago foi R$ 3. Resultado: 50 da operação, 50 centavos. Interessante. Então é tipo o preço da venda menos o valor do exercício menos o valor do prêmio dá igual a um resultado. O resultado foi de 50 centavos. Exemplo, um investidor pagou R$ 3 de prêmio, mesma coisa. Daí a pergunta, no dia do exercício, o valor da mesma ação do mercado vista à vista, no segundo era vista 38, nesse aqui é 35. A opção deve ser exercida? E a pergunta é... A resposta é, deve exercer se o investidor apostar na alta do mercado, pois ele tem a opção de comprar por R$ 34,50 mais barato do que os 35. Como ele já pagou o prêmio no início da operação, o preço final passou a ser R$ 37,00 e R$ 13,00. Exemplo 3, um investidor... Eu vou pular essa coisa aqui. No caso da estratégia do hedge, não vai. Portanto, o titular só vai exercer uma opção no ponto em que a operação passe a dar retorno. No caso da estratégia do hedge, onde uma empresa tenha dívidas em dólar e faturamento em reais, uma opção em dólar atenderia às necessidades de um investidor que não tem caixa para efetuar o pagamento de sua dívida de imediato, e criando uma tendência de alta no ativo. Próximo conteúdo vai ser garantias no sistema financeiro nacional.